Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos lá para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a origem da vida, tá? A gente vai abordar a questão histórica, né, desse processo aí dos estudos, onde vai revelar a questão da ciência e da religião, né, e a questão também molecular, que vai dar origem à primeira célula, né, assim chamado primeiro ser vivo. Então lá, tá? Nós temos aqui então para vocês essa introdução aí para mostrar que os cientistas, através de seus estudos, né, eles acreditam que entre 10 e 20 bilhões de anos atrás houve aquela grande explosão, a qual foi denominada de Big Bang, e eventualmente, né, esse material oriundo dessa explosão, né, deu-se um jeito de aglomerar, né, através da atração gravitacional, formando galáxias e consecutivamente os planetas, as estrelas aí, né? Então, tudo por base do universo, a gente tem então essa introdução, né? Quando nós falamos em relação a já a origem da vida no planeta, no processo evolutivo desse planeta, que com o decorrer do tempo foi possibilitando o aparecimento da vida, a gente vai trabalhar com duas hipóteses, né? A hipótese abiogênese, ou também chamada de geração espontânea, tá? Onde essa teoria ela admite que a matéria bruta, ou seja, aquela matéria que não tem vida, né, iria dar origem aos seres vivos, né, a partir de uma chamada força vital. Então, vamos colocar, por exemplo, aí, que da porta da sua casa, né, poderia surgir um ser humano, segundo os cientistas que defendem essa teoria aí, da abiogênese. E nós temos alguns defensores em relação a isso aí, tá? O primeiro deles aí, ó, é Van Helmont. Gostaria que vocês prestassem atenção em relação às datas aí, né? Van Helmont foi o primeiro, então, cientista a defender essa teoria da abiogênese, tá? E ele defendia o seguinte aí, ó, né? Ele elaborou uma receita bem interessante para produzir ratos, a partir dessa geração chamada de geração espontânea ou abiogênese. O que ele fez? Colocou roupas sujas, né, e grãos de trigo em um lugar bem sossegado da sua casa, com pouca iluminação, e depois de 21 dias surgiu o rato. A partir desse momento, então, essa teoria foi aceita? Sim, ela foi aceita, né? Essa teoria, depois de um determinado tempo, ela caiu por terra, né? Veio uma outra teoria que a gente vai falar agora sobre ela, que é a chamada biogênese. E voltando a defender essa teoria, veio John Meaden. Olha a data aí, ó, praticamente quase 100 anos depois aí, né? O que John Meaden fez? Ele já fez uma proposta bem mais elaborada aí, ó. Ele já colocou o chamado o caldo nutritivo, que é o caldo de carne, em diversos frascos, recipientes, né? Onde ele colocou para ferver por aproximadamente 30 minutos, né? E imediatamente, né, após essa fervura, ele vedou com rolha, né? E depois de alguns dias ele foi olhar esses caldos e estavam repletos de seres microscópicos. Ele dizia que depois da esterilização, né, dos frascos, os ovos dos micro-organismos só poderiam ser surgidos por geração espontânea. Só que ele esqueceu que no ar que nós respiramos, além dos gases, né, existem substâncias, né, que penetraram na hora que ele fechou esse frasco aí. Então, aqui ainda continua na geração da abiogênese, ou seja, do nada a vida poderia surgir. Além da abiogênese, a gente trabalha também com a questão da biogênese, né, que diz o seguinte pra gente, né, que essa teoria diz que os seres vivos podem surgir a partir de novos seres vivos, ou seja, eles precisam se reproduzir para originar um novo ser vivo. Os defensores, né, Francisco Redi, né, foi o primeiro a defender essa teoria. Ele fez a teoria aí do frasco. Em um frasco ele botou uma rolha, uma carne dentro e tampou com uma rolha. No outro frasco ele colocou a carne, porém não a tampou. E ele viu que aquele frasco tampado não originou nenhum tipo de ser vivo. E aquele que continuava aberto, as moscas tiveram contato com a carne, botaram seus ovos, dando origem aqui, ó, como vocês podem ver aqui do lado, ó, a mais moscas aí. Olha só a quantidade de moscas presente aqui inicialmente. E olha aqui agora como ficou a quantidade. Praticamente dobrou. Sem falar, né, nos ovos aqui que apareceram aqui dentro, ó, tá? Então ele conseguiu
provar que a vida só surgia através de outro ser vivo, ou seja, precisa se reproduzir para isso. Após isso, né, alguns anos depois, veio Lázaro Spallanzani e ele fez já um experimento bem parecido com aquele lá de Omida, né? Só que ele fez o seguinte, ó, tá? Deixa eu passar aqui só para vocês verem. Ele fez o experimento lá do caldo nutritivo, colocou, ferveu, só que o que ele fez? Ele alongou o gargalo de cada um desses recipientes. Quando ele alongou, que ferveu, a água, né, ela começou a evaporar e as gotículas de água ficaram então nesse gargalo, né? Como o gargalo era mais longo, o ar não conseguia ter contato com o caldo nutritivo, já que o ar ficava retido, né, as impurezas nas gotículas de água no gargalo aí. Após alguns dias, ele retirou então esse gargalo, levou ao microscópio e conseguiu provar que a vida só surgia a partir de outro ser vivo, né? Aí, ó, depois disso veio esse rapaz aqui, ó, Louis Pasteur, que é o leite pasteurizado que você conhece aí, ó, o leite de caixinha que faz esse processo. O que ele fez para conseguir provar essas teorias? Ele pegou então um líquido, botou para aquecer, né, a 100 graus Celsius. Depois ele tirou, do momento que ele tirou do 100 graus, ele já levou abaixo de zero. Então, os micro-organismos que sobreviveram acima de 100 graus morreram todos abaixo de zero. É o que acontece com o leite de caixinha aí. E quando você abre, por exemplo, o leite de caixinha, entra ar. A partir desse momento, vem bactérias, vem fungos, tudo que tem ali no ar acaba tendo contato com o leite. E lá no leite é um local onde apresenta algumas características que contribuem para a proliferação de micro-organismos aí, né? Mas como surgiu o primeiro ser vivo? O primeiro ser vivo ele tem hipótese religiosa, que é a hipótese divina de que Deus criou tudo. Nós temos a hipótese cosmozoária, ou panspermia também, aí, igual está na maioria dos livros, né? Ele diz que um cometa caiu, e nesse cometa tinha alguns ingredientes que, junto àqueles que já estavam aqui no nosso planeta, evoluíram e formaram o primeiro ser vivo. Depois nós temos a hipótese autotrófica, onde o primeiro ser vivo ele produzia o seu próprio alimento, né, igual as plantas fazem. A hipótese heterotrófica, que é a mais aceita, onde esse ser vivo aí, ele buscava seu alimento, então basicamente assim, bactérias primitivas se alimentavam de bactérias menores, né? E a hipótese quimiolito-autotrófa, né, onde os seres vivos, além de se alimentar de seres menores, buscavam do solo os minerais para sobreviver. Tá? A hipótese heterotrófica, que é a mais aceita, ela tem algumas características interessantes. Supostamente o primeiro ser vivo era procarionte. Procarionte significa que ele não possui núcleo, possui um material genético espalhado junto ao citoplasma. Ele era heterotrófo, que significa que ele não produzia o seu alimento, ele tinha que buscar esse alimento. Era muito simples, tá? Basicamente ele só tinha membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? Então a gente tem como referência uma bactéria, né, que possui essas características. Naquele mesmo período a Terra era primitiva, era inóspita, não tinha vida, né? Eles utilizavam respiração sem a utilização de gás oxigênio, um processo que a gente conhece também como fermentação, né? Então anaeróbio significa retirada de energia sem o oxigênio, né? A Terra era muito quente naquele período, como tinha mar, pelo fato da Terra muito quente, evaporava-se muita água, formava as nuvens e tinha tempestades constantes, onde tinham muitos raios, e esses raios aí vocês vão entender a importância dele no processo, tá? Muitas descargas elétricas através dessas tempestades, né? E os principais gases presentes aí no ambiente, que é o gás metano, né? Nós temos amônia, hidrogênio e o vapor de água. Tentando descrever essa atmosfera primitiva, Oparin, um alemão, ele lançou essa teoria aí, que vocês vão ver agora, tá? Supostamente a Terra era rica em vulcões, onde esses vulcões liberavam muitas fumaças, gases tóxicos no ambiente. Com o decorrer do tempo, esses gases foram diminuindo e as moléculas orgânicas, né, que é o carbono, lipídios, estruturas que têm carbono na sua constituição, foram se aglomerando, né? Com o decorrer do tempo, a Terra foi se resfriando, né? Notem que ainda possui muito gás carbônico e essas estruturas foram se tornando mais complexas, aonde recebeu o nome de coacervadores, que é um conjunto
dessas estruturas que possuem carbono, como eu disse para vocês, tá? Que é as chamadas orgânicas. Essas estruturas evoluíram, formaram a falsa membrana, dando origem aos seres heterótrofos, né? Aqueles que não produzem seu alimento, e supostamente evolutivamente após vieram os seres autotróficos, né? Se vocês forem pegar aí algumas leituras sobre isso, algumas biografias, dependendo da biografia vai falar que supostamente o primeiro ser vivo é autotrófico porque produziu seu próprio alimento, não dependia de outros aí, igual os heterótrofos. E chegou até a atmosfera atual, aonde rica em oxigênio, nós temos aí já o O3 significa camada de ozônio, e já tinha muito gás carbônico na atmosfera, né? Pois bem, nesse experimento agora de Stanley Miller, ele conseguiu provar como é que aquelas substâncias orgânicas conseguiram se unir, tá? O que ele fez então? Ele pegou essa máquina aí, ó, tá? E simulou a atmosfera primitiva no planeta. O que ele fez lá? Ó? Ele pegou lá os gases metano, vapor de água, amônia, vapor de água, né, hidrogênio, colocou lá, ó, uma temperatura elevada, várias descargas elétricas que simulavam os raios que caíam no mar, né? Atmosfera redutora, né, inóspita, assim chamada, e deu origem a chamados monômeros, que são estruturas menores que irão formar essas estruturas chamadas de orgânicas, tá? Esses monômeros, então, eles caem na litosfera, né? Lá na litosfera, eles, com a diminuição da temperatura, né, na água, acumulou-se na forma de oceano primitivo, né? E a partir daí, esses monômeros, eles iriam ali na água, eles iriam se aglomerar, né? E no processo evolutivo eles criaram a chamada pseudomembrana, que é uma falsa membrana hídrica, para repelir o excesso de água aí. A partir desse momento, essa pseudomembrana dava origem então ao chamado coacervadores. O que é um coacervador? É um conjunto de estruturas, né, básicas dos carboidratos, dos lipídios, né, das vitaminas, bem rudimentares, que se uniram e formaram então todas essas estruturas aí, né, que deu origem então ao chamado coacervador. Esse coacervador, no processo de evolução, tá? A partir da formação da membrana hídrica, ele sofreu grande evolução molecular, que não foi do dia para a noite, demorou-se anos para que isso pudesse acontecer, milhões de anos, dando origem então à primeira célula aí, tá? Aí eu botei até lá em cima, lá para não esquecer, já o que eu acabei de falar para vocês, que coacervadores eram um aglomerado de moléculas orgânicas. O que é molécula orgânica? Eu vou repetir, tá? São carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, os próprios ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, ele juntava as moléculas que formam essas estruturas e deu origem, então, ao coacervador, que criou uma falsa membrana, que sofreu evolução e criou a primeira célula aí. Olha que interessante. Detalhe, né? Essa célula, então, ela tem a membrana plasmática. Olha que interessante. Né? Com a membrana seletiva, na realidade, ela é dupla, né? Ela é dupla, uma membrana formada a partir de gordura, de lipídios aí, fosfolipídica, né? Melhor dizendo. Nesse processo de evolução, nós vimos então que o primeiro ser supostamente era procarionte, né? Não possuía um núcleo delimitado, né? Ele era heterótrofo. A respiração era anaeróbica, não utilizava oxigênio, faz o processo chamado de fermentação, né? Então, eu realizava a fermentação. E o que proporcionou basicamente a atmosfera com muito CO2 e criou-se então um processo de crise energética. Então, por isso acreditava-se que ele era heterótrofo e fazia esse processo de fermentação, tá? Essa grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, que é o CO2, possibilitou então a fotossíntese, recuperando o teor alimentar, ou seja, a fotossíntese, né, os seres que realizam a fotossíntese, eles conseguem extrair da luz do sol, né, e alguns ingredientes que são retirados do solo, igual a própria água e os minerais, produzir o seu próprio alimento aí, tá? Aí o que acontece? Nesse processo aí, ó, comprovando realmente que
que a atmosfera primitiva já havia CO2, a gente vai ver que os primeiros seres vivos eram heterótrofos, ou seja, não produziam seu alimento, porque eles realizavam fermentação, já que não tinham oxigênio na atmosfera. Um processo simples, né, e que poderia ser feito por anaerobiose, né, ou seja, retirava-se eles liberam gás carbônico, liberam energia, né, melhor dizendo, liberam energia através da não utilização do oxigênio, através do processo de fermentação aí, né. Nesse processo, né, da origem da célula eucarionte, que é aquela célula que tem um núcleo delimitado, lembra? Procarionte é a célula que não possui um núcleo delimitado, porém ela tem material genético. Já a célula moderna ela é chamada de eucarionte, que é aquela célula que tem uma membrana que envolve o núcleo, né? E lá dentro fica o material genético, tá? Fica bem armazenado ali. Então nós temos aqui, ó, que supostamente tudo se originou desse ancestral aqui comum, ó, tá? A gente tem um parentesco evolutivo aí. Essas células foram se tornando mais especializadas, elas foram criando uma membrana, como vocês podem ver aqui, ó, protegendo o material genético, tá? Supostamente essas células aí foram se alimentando de células menores, e essas células, né, ao invés de serem digeridas, se tornaram parte dela. Como exemplo, nós temos aqui a mitocôndria, que é uma organela que encontramos dentro da célula, que tem a função de motorzinho da célula, responsável pela produção de energia. Né? A mesma coisa aconteceu aqui quando começou a se adicionar algumas bactérias que tinham poder de produzir o seu próprio alimento, as autotróficas, né? Dando origem ao cloroplasto e dando origem às duas células que nós temos hoje, né? Que é a célula animal e a célula vegetal aí. Então, todo um processo evolutivo. Detalhe, todos esses acontecimentos não aconteceram do dia para a noite, foi um processo em que ocorreu com milhões de anos aí. Tá? E nós temos aqui mais ou menos a representação de como tudo isso aconteceu, que é chamada de teoria da endossimbiose. Né? O que significa? Lembra lá do filme Venom? Né? Para quem não assistiu, dê uma assistida nesse filme aí depois. O que mostra lá quando endo significa dentro, simbiose é quando dois indivíduos vivem no mesmo corpo sem degradar um ao outro, né? Sem causar malefício. Então, um começou a viver dentro do outro. Supostamente, a primeira célula procarionte, tá? Alimentava-se de bactérias menores, ou seja, de células menores. Essas células menores, ao invés de serem digeridas, se tornaram parte dela, né? Formando essa célula aqui que vocês estão vendo, ó, que hoje a gente sabe que são as mitocôndrias e os cloroplastos. No processo evolutivo, essa célula então vai dar origem aqui, ó, à célula vegetal aqui e animal do outro lado, né? Professor, mas como tem prova disso? Tem. Se você for pegar, as únicas organelas que possuem DNA próprio são essas, a mitocôndria e o cloroplasto. O que tudo indica é que essas estruturas, ou seja, essas organelas agora presentes dentro das células eucariontes, né, ou seja, aquela que possui o núcleo delimitado, na realidade não era parte dela e se tornou parte dela. E o que explica isso é essa teoria chamada de endossimbiose aí, tá? Então, basicamente, a gente termina por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço e valeu!